Gi, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante e muito interessante que precisa ser discutido com a psicóloga e especialista em espectro autista, Juliana Bonfim. Juliana, obrigada por ter vindo conversar com a gente e alertar, né, sobre um tema tão importante. Exatamente. Olá para todo mundo. Sim, eu fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje, até porque eu até comentei, né? Geralmente, as pessoas entram em contato com profissionais, comigo também, para falar sobre o autismo em abril, porque é o mês da conscientização do autismo. E esse ano a gente começou uma campanha que chama Além do Abril Azul, que é exatamente para falar, levar informação, levar conscientização sobre o autismo todos os dias, outros meses também do ano, e não só em abril. Não ficar então, concentrado, bacana, né? Ali, só em abril. Aí fala em abril, esquece o resto do ano. Exato. Ninguém mais fala sobre isso e esquece a conscientização, esquece dos cuidados que precisa ter. Exato. E a gente ainda tem muito caminho pela frente, né, para levar mais informação. E eu queria que você começasse contando pra gente o que é o transtorno do espectro autista. Ótimo. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, só aí a gente já consegue perceber que não é uma doença. A criança, ela nasce autista. Existem 3 critérios diagnósticos que são importantíssimos para a gente conseguir diagnosticar, que o diagnóstico é clínico, a gente conseguir ter o diagnóstico daquela criança, que os déficits na comunicação social e na interação social, principalmente para iniciar, responder ou manter uma conversa. E também nos comportamentos restritos, repetitivos e inflexíveis. Então, são os 3 diagnósticos, os 3 critérios diagnósticos para a gente poder detectar o transtorno do espectro autista. E é verdade que tem níveis de autismo, por exemplo, fulano tem o grau 1, fulano tem o grau 2, ou não existe isso? Há uns anos atrás, a gente falava em grau ou nível. Então, a gente já falou em grau 1, grau 2, grau 3. Depois a gente falava sobre nível leve, moderado, grave. Hoje, principalmente com o DSM-5 e a CID-11, a gente não fala mais em grau ou em nível. A gente fala que existe o transtorno do espectro autista e a palavra espectro já nos mostra que há diversas condições dentro do transtorno. Então, vai manifestar de uma forma diferente em cada indivíduo. Pode ser mais leve ou mais grave, é Sim. isso? Ou é errado falar assim? Não é errado falar. A gente só não diagnostica, a gente não faz o diagnóstico dessa forma mais. Agora, por exemplo, tem o transtorno do espectro autista com a deficiência intelectual, por exemplo, desenvolvimento intelectual, e tem o transtorno do espectro autista sem desenvolvimento intelectual, como também tem com prejuízos leves na linguagem funcional, até um prejuízo mais moderado na linguagem funcional, ou uma criança que não tem linguagem funcional, ausência de linguagem funcional. Então, existe dentro do transtorno do espectro autista esses diagnósticos, esses critérios, mas a gente não usa mais a palavra leve, moderado, grave, ou grau 1, grau 2, grau 3. Já vi as pessoas fazendo uma comparação de uma paleta de cores ali, do azul, do branco até o preto. Exato. Que tem o cinza, é certo, existe isso mesmo? Como que dá para explicar com essa paleta de cores? Sim, a gente usa muito a paleta de cor para poder explicar, porque como a gente fala que existem várias condições dentro do TEA, usar a cor, a gente consegue mostrar mais para as pessoas como que funciona. Fica mais fácil de visualizar, mais fácil, né? Exato. Então, a gente sempre fala assim, existe a cor branca, por exemplo, que é o desenvolvimento típico, o desenvolvimento onde a criança consegue, ela nasce e desenvolve dentro do esperado. E existe aquela cor, um cinza bem clarinho, um cinza um pouco mais escuro, o cinza bem escuro, o preto, por exemplo. Essas outras cores é como se fosse um desenvolvimento atípico, porque ela não é branco, mas o cinza clarinho é quase branco. Então, é como se fosse o TEA leve. São sintomas bem, assim, quase imperceptíveis, os sintomas, né? Exato. Lá, quando já está no cinza escuro, no preto, então está mais longe do branco. Então, é uma criança que às vezes tem mais atrasos ou prejuízos significativos. E no caso ali do cinza, por exemplo, é muito fácil de ser confundido
com outros transtornos, né? Exato, exatamente. E aí, às vezes, é mais difícil de perceber alguns atrasos naquela criança, porque o cinza é quase branco, né? Usando a questão da paleta. E aí é onde a gente também leva muita informação, porque quanto mais as pessoas estiverem informadas sobre o desenvolvimento, sobre o que é esperado para cada idade, a gente consegue, os pais conseguem já observar isso em casa e perceber que tem alguma coisa diferente, né? Não precisa necessariamente de levar num médico ou da escola informar que tem alguma coisa naquela criança. E, Juliana, quais são os sintomas que uma criança pode apresentar que o pai tem que ficar alerta, tipo, isso aqui não tá normal. Quais são esses sintomas? Sim, a gente sempre fala que a partir dos 6 meses de idade, a gente fica mais perceptível observar alguns atrasos. Porque a partir dos 6 meses, a criança ela já interage mais com o meio. Então, é um bebê que ela vai te olhar quando você brinca com ela vai buscar os objetos que ela tem interesse, ela responde a expressões faciais dos cuidadores. Barulho. Então, barulho. Então, fez um barulho, ela tende a olhar em direção, às vezes não ao barulho certinho, mas em direção ao barulho. Os pais brincam muito, né? Senhor, e a criança ri, interage, olha. A criança com essa idade também, ela já consegue fazer algumas imitações, seguir algumas instruções que os pais pedem. Então, por exemplo, manda beijo, faz igual. Ele pelo menos tenta essa interação e tenta também. E as vocalizações, então já é um bebê que fala mamá, papá. E a grande queixa dos pais, então é o que mais faz com que os pais percebam que existe alguma coisa, é o atraso na fala. Então, é o que faz os pais buscarem um profissional. Porque aí eles percebem que tem alguma coisa diferente. O meu filho não está falando. Mas antes da fala, existem pré-requisitos, que é tudo isso que eu te falei. Outros a interação sinais. com o meio, a imitação, o segmento de instrução, ela ter contato visual. Então, tudo isso são pré-requisitos para a fala, né? Até porque quando a criança começa a falar, ali, normalmente de 9 meses até 1 ano e pouco, que o pai percebe que ela não tá falando, ela já tá com mais de 1 ano, Sim, né? sim. E aí, depois dos 6 meses, a gente vai ficando mais perceptível ainda, porque podem aparecer as estereotipias, que por exemplo, a criança ficar balançando a mãozinha, o corpinho para frente e para trás. E uma das queixas que os pais sempre trazem também, fala assim, nossa, eu não percebi isso, mas ele tinha esse comportamento quando ele era pequenininho. Quer dizer, tem os interesses atípicos por brinquedos, assim, uma forma de brincar atípica, ou em vez de ele brincar com o carro, nossa, eu comprei vários brinquedos, ele brinca com a vasilha da cozinha, com a tampa da cozinha. E sempre com um brinquedo específico. Que aí a gente entra no critério diagnóstico, né, que às vezes pode ter um hiperfoco, ou em um brinquedo específico, ou uma forma de brincar estereotipada. Então, a gente até atendeu um pacientinho que quem olha assim de fora não consegue observar, porque acha que é um brincar funcional. Ele pegava os carrinhos e girava. Pegava os carrinhos e girava. Só que ele só emitia esse comportamento. Então, a única forma dele de brincar era girar o carrinho dessa forma. Pegar o carrinho, fazer um som, ou brincar com o carrinho numa pista, ele já não fazia. E se a gente entregava um avião e ele não fazia. Ele pegava o avião e girava. Então, às vezes, são sinais que, às vezes, passa despercebido, mas que é muito importante também a gente observar. A gente falando de sintomas, percebi que tem uns sintomas. Um desses sintomas. Quem eu devo procurar? Sim, também é uma pergunta muito interessante, porque geralmente, como eu falei, que a primeira percepção que os pais têm é o atraso na fala. Então, o que geralmente eles buscam? A fono. E é ótimo, porque a fono já começa a intervenção. E muitas vezes a fono fala para os pais, olha, eu preciso de um diagnóstico de um neuropediatra, ou encaminho para uma psicóloga, que a gente chama de terapia ABA, que é a terapia que a gente fala padrão ouro de intervenção para crianças com autismo. Então, geralmente os pais buscam primeiro a fono, mas para ter o diagnóstico de autismo, é sempre o neuro.
o neuropediatra, é o profissional que eu indico buscar, porque nem o pediatra, é o neuropediatra que vai ter essa especialização em desenvolvimento atípico. E ele vai fazer uma bateria de exames Isso. ali. Agora, eu, como psicóloga e analista do comportamento, a gente não trabalha com o diagnóstico em si. O que eu vou trabalhar na criança? Eu vou observar, eu vou avaliar aquela criança, eu vou ver qual é o repertório dela. Então, quais são os atrasos e o que ela tem no repertório dela que está dentro do esperado para a idade. E aí, eu vou trabalhar naqueles atrasos. Então, eu vou aumentar as estimulações, que a gente chama de intervenção precoce, intensiva e individualizada. Porque aí a gente vai estimular aquela criança para que ela consiga atingir o nível esperado para a idade. E eu até, assim, acho importante a gente falar que o autismo, ele não tem cura. Mas ele pode ser minimizado, digamos assim. Sim, é uma dúvida muito frequente. Então, a maioria das vezes, quando os pais chegam para mim, eles falam, Ju, mas se a minha criança receber intervenção, ela vai deixar de ser autista? E, infelizmente, ainda tem essa informação na sociedade. Assim, muitos profissionais falam isso para os pais. E é muito importante a gente deixar muito claro para os pais que a criança não vai deixar de ser autista. Ela nasceu autista e ela vai continuar sendo autista. O que acontece é que muitas crianças, principalmente se iniciar as intervenções de forma precoce, o quanto antes, melhora o prognóstico. Então, tem crianças que iniciam as intervenções e que conseguem atingir o nível esperado para a idade, o desenvolvimento esperado, e aqueles sintomas ou aqueles atrasos nivela com o nível com a faixa etária dela. Então, é como se eles sumissem. Mas ela não vai deixar de ser autista. Talvez se para o acompanhamento ali, pode ser que... Sim, da mesma forma que se às vezes os pais estão percebendo um atraso na criança, mas não, cada criança tem o seu tempo, que é uma frase que a gente ouve bastante. E cada criança ela não tem o seu tempo. Então, se tem algum atraso, é necessário buscar uma intervenção profissional, porque se tem um atraso, vamos intervir, né? O quanto antes, melhor. Mas acontece muito dos pais, às vezes, não buscar ou esperar mais um pouco, porque o tio demorou para falar, porque o fulano também não anda, enfim. E aí, quanto mais atrasa para iniciar as intervenções, pior o prognóstico. Então, pode ser uma criança que às vezes tinham atrasos pequenos, vamos dizer assim, ela pode passar de um nível, como a gente falava antes, de um nível leve para um nível moderado. Da mesma forma que uma criança que recebeu o diagnóstico moderado, pode passar a ser uma criança leve ou até sem sintoma com a intervenção. Juliana, a gente vai ficando por aqui, mas antes, eu queria que você desse algumas dicas para os pais que estão em casa. Perfeito. Fiquem atentos ao desenvolvimento da sua criança. É muito importante ter informação sobre os marcos do desenvolvimento, o que é esperado para cada idade. Porque assim, vocês conseguem observar esses comportamentos atrasos que às vezes são sutis, mas que fazem total diferença depois no prognóstico da criança. Então, busquem um profissional a qualquer atrasozinho que vocês perceberem. A sua criança agradece, o desenvolvimento dela também agradece, a gente consegue ter muito mais qualidade de vida. Juliana, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e vamos marcar outras vezes, sim, porque o assunto estou à disposição. É grande. É muito, tem muito o que se falar ainda. Eu que agradeço, obrigada. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima!